bem-vindos ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, trazendo aqui temas pertinentes à liderança, trazendo aqui temas que podem ajudar você que é líder a desenvolver algumas estratégias que possam ajudar e facilitar o teu trabalho aí como líder, tá? Então eu quero trazer um tema aqui, o tema de hoje é um tema muito interessante, tá? Olha só, por que, então você que é líder, porque líder operacional, né? Líder chão de fábrica, líder de produção, me diga uma coisa, você sabe dizer por que muitos dos liderados ou alguns liderados não gostam de receber feedback? Ou você sabe por que a maioria dos liderados, dos componentes da equipe não gostam de receber feedback? Você já parou para fazer essa pergunta, né? Ou você já tentou dar o feedback aí para algum liderado teu e você percebeu assim que houve uma certa resistência, né? Quando você chama o teu liderado para fornecer um feedback, tu percebe assim que ele vai com o nariz meio torto, assim, que ele vai como que não gostando. Então, nessa live eu vou aqui apresentar e trazer algumas razões que podem estar sendo a causa, né, o motivo dos teus liderados ou da maioria dos liderados não gostarem de receber feedback. Então, a primeira situação é a seguinte: pode acontecer um dos fatores, né, que pode estar ocasionando isso aí é o fato deles não terem tido uma boa experiência com a questão do feedback. O Diego já está entrando aí, seja muito bem-vindo. Então, o que acontece? Quando o teu liderado não gosta de receber feedback, muito provavelmente ele teve uma experiência, assim, digamos, traumática, né? Então pensa no seguinte, às vezes o líder chama o liderado para fornecer o feedback e quando chega para receber o feedback, o líder não sabe fornecer o feedback. E a grande realidade, tá? A grande realidade é essa, que a maioria dos líderes não sabem fornecer um feedback, não sabem fornecer um feedback estruturado, de maneira que esse feedback possa verdadeiramente gerar uma transformação, gerar uma reflexão, gerar uma tomada de consciência e, consequentemente, gerar uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento efetiva, tá? Então, quando o liderado se depara com um líder que não sabe fornecer o feedback, não sabe o passo a passo, porque o feedback, a gente tem que entender o seguinte: feedback é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, é uma ferramenta de desenvolvimento humano e uma das melhores ferramentas de desenvolvimento humano. E se o líder não sabe fazer uso dessa ferramenta de maneira adequada, de maneira eficiente, ao invés dela produzir um efeito de transformação positiva, na verdade ela vai causar um efeito pior, né? Um efeito reverso. O liderado, quando recebe o feedback de um líder que não sabe fornecer feedback, a tendência às vezes é dele, além de não mudar o comportamento, ainda piorar. É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê? Porque o líder não sabe fornecer o feedback. Então esse pode ser um dos motivos. Esse teu liderado teve uma experiência traumática, né? Esse membro da equipe teve uma experiência assim, traumática. Então, como é que foi essa experiência traumática? O líder chamou ele para fornecer o feedback, disse: vem aqui que eu vou te dar um feedback. E chegou lá e deu uma cobrança severa para o liderado, né? Deu um puxão de orelha, deu uma bronca no liderado. Às vezes ele falou alguma coisa que ofendeu o liderado, alguma coisa de ordem pessoal, de natureza pessoal. Gente, feedback não é para isso. Gente. Feedback, você não leva feedback para questões de ordem pessoal. O feedback é uma ferramenta completamente neutra. Por quê? Porque você fala de situações, você fala de fatos objetivos. Você não fica arrumando história, você não fica querendo arrumar um enredo, criar toda uma situação para chamar o liderado e fornecer o feedback. Então, se ele teve uma experiência traumática com o feedback, essa é a razão pela qual ele não gosta.
Então esse aí foi o primeiro motivo, ele teve uma experiência traumática. Ele teve uma experiência traumática com um líder que não soube aplicar o feedback, e agora você, líder, quando chama esse teu liderado para fornecer um feedback, ele já vai com o nariz torto, ele já vai pensando, meu, o que eu aprontei dessa vez, que os caras já vão querer ficar me enchendo o saco, ficar me torrando a paciência. Então ele já construiu aquele paradigma, né? Aquela crença de que feedback é alguma coisa ruim. E quando você, líder, você aplica o feedback de maneira eficiente, de maneira assertiva, de maneira correta, estruturada, seguindo um passo a passo, você elimina essa percepção. Você neutraliza essa percepção de que o feedback é algo ruim. Aliás, quando você aplica o feedback de maneira estruturada, de maneira organizada, de maneira assertiva, de maneira consciente, o teu liderado, independente se você o chama para corrigir um comportamento ou para reforçar um comportamento, ele sai do momento do feedback com uma sensação de gratidão. Poxa, tem alguém que se importa comigo e que quer ver o meu crescimento, quer ver o meu desenvolvimento. O liderado, quando você, líder, aplica o feedback de maneira assertiva, de maneira estruturada, o liderado sai com essa sensação, ele sai com uma sensação de gratidão por você que quer ver o crescimento do liderado. Ele sai com uma sensação de gratidão, porque você está dando orientações, você está dando instruções, você está dando diretrizes, você está dando um norte ali para o teu liderado. Então essa que é a grande questão. Então eu falei assim, dele ter tido, né, uma experiência traumática, e o segundo motivo é exatamente isso. O liderado, de todas as vezes que ele recebeu feedback, ele sempre recebeu o feedback como puxão de orelha. É isso aí. Ele sempre recebeu o feedback como puxão de orelha, ele sempre recebeu o feedback como uma bronca, ele nunca recebeu, por exemplo, um feedback de elogio. Então, quando você, líder, chama o teu liderado para fornecer um feedback, qual que é o gatilho já que aciona na mente dele? Vai ser puxão de orelha, vai ser mijada que eu vou levar. Então ele já criou esse gatilho mental. Então quando você chama, o cara já entorta o nariz. E qual que é o grande erro que tem nessa prática? Em adotar o feedback dessa forma, somente para chamar a atenção. Então assim, são dois erros aí, né? Então se a pessoa chama o feedback para chamar a atenção e ele não dá o feedback de maneira correta, o liderado vai ficar, né, com uma sensação de rejeição, de repugnância com relação ao feedback. Aí esse é o primeiro erro, chamar para fornecer o feedback, não saber aplicar o feedback e o liderado ficar com a sensação de que feedback é só um sinônimo, né, um nome bonito que deram para puxão de orelha, para mijada. E a segunda questão é usar só para chamar a atenção. Então se o líder nunca chama o liderado, faz favor, vem aqui que eu quero te fornecer o feedback. Olha, eu quero te falar de um comportamento que eu estou observando, de uma atitude tua que está trazendo assim um benefício muito grande para o processo, está trazendo aqui, está aumentando, está melhorando a nossa produção, está melhorando a nossa qualidade, está melhorando o nosso relacionamento, está melhorando a segurança aqui no ambiente do trabalho, está melhorando o clima no ambiente de trabalho. Então olha só que legal isso aí. O líder chama o liderado para fornecer um feedback de elogio. Só que na maioria das vezes, na maioria dos casos, os líderes não aplicam o feedback nesse contexto, chamando para dar um elogio ou chamando para reforçar um comportamento. Então isso aí é uma disfunção, né? um erro, uma disfunção muito grave, muito séria. Porque o líder, em hipótese alguma, e olha só, deixa eu falar para vocês aqui o que se passa na mente da maioria desses líderes. Tem alguns líderes, gente, que tem a seguinte mentalidade. Eles entendem que o liderado, quando recebe um feedback de elogio, ele acaba se perdendo, e acaba estragando. E olha só, essa é uma mentalidade muito equivocada, gente. Isso é uma crença muito equivocada. Na verdade não, por quê? Porque quando o liderado está buscando, se a gente for pegar aí a pirâmide de Maslow, quando ele está buscando reconhecimento,
quando ele está buscando a admiração, quando ele está buscando a autorrealização. Então isso é uma questão muito importante, você que é líder, você perceber isso e levar isso em consideração. Porque não tem nada pior, gente, olha só, quando você observa nas suas equipes, você pode fazer uma enquete aí com os teus colegas, né, os membros da equipe, você pode fazer uma enquete. Qual que é a pior sensação que os liderados têm dentro do chão de fábrica? Isso pode ser, na verdade, em qualquer ambiente, na verdade, né? Mas eu estou me referindo aí ao pessoal de chão de fábrica. Qual que é a pior sensação e a maior reclamação do pessoal que trabalha em chão de fábrica? Você vai perceber que é a sensação de injustiça. E quando o liderado se sente injustiçado? Quando que o profissional se sente injustiçado? Quando você, como líder, está a todo momento chamando, está com certa frequência chamando ele para dar uma correção, para dar um puxão de orelha, né? Isso se você não sabe, né, fornecer um feedback, mas você está toda hora chamando ele ali para corrigir, para chamar a atenção. Mas quando ele faz as coisas boas, ninguém chama, ninguém fala nada, é como se aquilo ali fosse zero. Então, líder, você tem que ter na tua mente o seguinte: quando você flagrar, né? Então você tem que adotar essa prática de flagrar o teu liderado fazendo alguma coisa boa. E quando você flagra ele fazendo algo bom, você chama ele e forneça um feedback estruturado. Seja objetivo, seja claro, seja respeitoso na tua comunicação, porque tudo isso aí vai fazer com que isso desperte a motivação do teu liderado. E outra coisa, você sabia que o maior motivo de desligamento, né, dos profissionais, né, do pessoal de operacional e de empregados de uma empresa, você sabe que o maior motivo é por conta da liderança. Então assim, o profissional, ele não sai da empresa, porque eu não gostei dessa empresa, não gostei, sei lá, das condições, não gostei dos benefícios. Não, senhor. Ele sai da empresa, maior reclamação, a maior queixa por parte dos profissionais que se pedem demissão, né, ou que são demitidos de uma empresa, é por conta da liderança. Líder injusto. Então você vai ouvir eles dizer muito assim, ó, cara, meu líder não era justo. Claro, eles vão usar outras expressões, né? Eu estou sendo aqui generoso, né? Mas eles vão dizer assim, ó, meu líder era muito injusto. Pô, o cara não via nada para ele, nada do que a gente fazia de bom, nada do que a gente fazia de legal tinha crédito, tinha valor. Então ele só sabia cobrar, só sabia chamar atenção, só sabia dar mijada na gente. Então você fazia 10 coisas boas, fazia uma coisa ruim, o líder já chamava e dava aquela cobrança forte, aquela cobrança veemente. Então, gente, ó, essa aí é uma questão muito séria, né? Então, olha só, primeira questão que eu coloquei aqui, ó, o profissional teve uma experiência traumática com relação a feedback, né? Um líder que não sabia fornecer feedback, ele só pegou aquilo ali, o feedback, o feedback é um nome bonito para uma chamada de atenção, né, para um puxão de orelha mais forte, só um nome bonito. Não, feedback não é um nome bonito para cobrança, para puxada de orelha, não é isso aí. E o segundo é exatamente isso, é sinônimo de enchida de saco. Então esse aí é o segundo motivo. E o terceiro, o líder não sabe aplicar feedback. Gente, o feedback tem uma estrutura, tá? O feedback tem um passo a passo, o feedback tem um propósito, né? Nos meus cursos, nas minhas mentorias, né, que eu realizo dentro das empresas, é exatamente isso que eu faço, é exatamente isso que eu ensino, tá? O líder fornecer um feedback. É claro, gente, quando você vai falar de feedback, existe uma série de outros fatores que vão fazer com que o feedback seja bem sucedido, né? O feedback tenha eficiência e eficácia na sua aplicação. Tem uma série de fatores. Então, por exemplo, eu falo de estilos de liderança. Então, qual é o estilo de liderança que você, líder, adota? Então, assim, quando a gente fala de liderança situacional, por exemplo, você vai ver que não tem como você, líder, ter um estilo único, um estilo engessado de liderança. Então, são vários estilos de liderança que você precisa perpassar por cada um. Então tem o líder treinador, tem o líder modelador,
tem o líder afetivo, tem o líder democrático, tem o líder liberal. Então são vários estilos de liderança que você vai absorvendo, né, e buscando, estudando os conceitos de cada um e aplicando aí no exercício da sua liderança. Então quando você reúne todos esses elementos, análise de perfil comportamental, o mapeamento do perfil comportamental dos membros da sua equipe, gente, isso é uma coisa importante. Você não pode simplesmente ignorar isso, gente, porque a questão de mapeamento de perfil comportamental é fundamental para você poder desenvolver uma comunicação assertiva com os teus liderados, fornecer um feedback assertivo. Então, a questão assim de mapeamento de perfil comportamental é muito importante. Quando eu aplico isso, é uma das primeiras ferramentas que eu aplico nas minhas mentorias, a questão do mapeamento do perfil comportamental, primeiramente do líder, obviamente, né? Então o líder vai fazer o seu mapeamento do perfil comportamental, daí eu dou acesso a ele, a ferramenta, e com essa ferramenta ele vai fazendo o mapeamento do perfil comportamental dos seus liderados também. E daí quando ele entende melhor o seu próprio perfil e começa a fazer o mapeamento do perfil dos seus liderados, isso muda todo o jogo. Então até para ele fornecer um feedback ajuda e contribui grandemente. Por quê? Porque agora o cara ele dá um perfil ou ele dá um feedback bem direcionado. Ele dá um feedback bem conduzido de acordo com as características do perfil comportamental do liderado. Aí você que é líder, tu pode estar me perguntando assim, pô cara, mas eu não... eu sou líder aqui de produção, sou líder de chão de fábrica, o pessoal aqui é tudo operador de máquina, operador de CNC, operador de empilhadeira, vou estar tendo tempo para ficar aplicando ferramentinha de fornecimento de feedback ou ferramentinha de mapeamento de perfil comportamental? É aí que está um grande engano. Você que é líder, você tem que entender o seguinte, uma das coisas que você precisa entender é o seguinte, que você precisa se aprofundar agora em como as pessoas funcionam, entender o comportamento das pessoas. Esse que é agora o teu grande desafio. Então você como líder, teu maior desafio é buscar entender como as pessoas funcionam, como as pessoas operam, como as pessoas reagem, como as pessoas se comportam. Então quando você faz o mapeamento, quando você tem o mapeamento do perfil comportamental dos teus liderados, você vai conseguir fornecer um feedback muito mais assertivo. Outra questão aqui importantíssima, a questão de inteligência emocional. Às vezes o líder é aquele líder muito explosivo, que tem um perfil de comportamento muito agressivo, não agressivo no sentido pejorativo, né, de fazer escândalo ou causar violência, mas assim, ele tem um temperamento forte, né, um temperamento mais explosivo mesmo. E quando ele não consegue conciliar essas coisas, assim, falta de inteligência emocional, quando ele não consegue perceber as coisas, quando as coisas começam a fugir do controle, quando ele começa a perceber assim que a equipe não está trazendo os resultados dentro daquilo que ele esperava, então isso gera um descontrole muito grande. Então esse descontrole vai influenciar exatamente no fornecimento do feedback. Então ele não vai conseguir desenvolver uma estratégia de fornecimento de feedback de maneira que ela venha surtir efeito. Então, gente, você forneça um feedback calmo, respirando, fazendo perguntas certas, né, e seguindo um passo a passo. Então você vai ver lá, você fala de um fato objetivo, você fala de um fato recente, você tem que falar de algo recente, tá? Não adianta você fornecer feedback e falar de uma coisa que aconteceu 3 meses atrás, isso não funciona. Você fala do comportamento do liderado, tá? Então por isso que é importante você ter uma ferramenta de mapeamento de perfil comportamental. Por quê? Porque com essa ferramenta você consegue fazer todo o mapeamento e fornecer um feedback bem direcionado. Você fala, então você não vai falar assim de questões pessoais. Por exemplo, você jamais vai fornecer um feedback para uma pessoa e dizer assim, cara, você é muito irresponsável. Cara, você é muito descomprometido. Cara, você é muito encrenqueiro aqui no ambiente de trabalho. Cara, você é muito relaxado. Você jamais vai falar isso aí. Você vai falar assim de
aspectos comportamentais que de alguma forma façam com que ele entenda aquilo que você está querendo dizer, assim, ó, mas ó, de maneira respeitosa, gente. Então você vai falar assim, ó, eu tenho observado aqui um comportamento seu. Então quando você fala assim, ó, que eu tenho observado, então é você viu, não é algo que ninguém contou para você. Então essa aí já é outro quesito, né, da aplicação do feedback. Então você vai falar de algo que você viu, de algo que você presenciou. Então você vai falar de um fato objetivo, você vai falar de um fato recente, você vai falar de algo que você mesmo presenciou e você vai falar do comportamento do teu liderado. Por quê? Porque isso dá impessoalidade. O cara não vai achar que você está pegando no pé dele, que você está perseguindo ele, nada do gênero, entendeu? Por quê? Porque você está falando do comportamento. Então é um aspecto do comportamento que você está chamando a atenção. Então tudo isso aí é importante para o fornecimento de feedback. E aí quando você fala assim, ó, vai responder essa pergunta. Então por que a maioria das pessoas não gostam de receber feedback? Porque elas não receberam o feedback de maneira correta. Por quê? Porque quando a pessoa recebe um feedback estruturado, quando ela recebe um feedback assertivo, um feedback que verdadeiramente faça com que ela desperte a sua consciência, aí o que a gente tem? A gente tem uma mudança de atitude, a gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma mudança de hábito, a gente tem um compromisso que é assumido, tá? Por quê? Porque no fornecimento de feedback, você tem que perguntar para o liderado o que ele está disposto a fazer para mudar aquele comportamento. Se durante o feedback você não fizer essas perguntas para ele verbalizar, tá? Para ele verbalizar, você não vai conseguir resultado nenhum. E tem outra coisa, uma questão aí que é muito importante que a gente vê no comportamento, né? no discurso, na fala das pessoas, é assim, ó, eu vou tentar melhorar. Não aceite isso como resposta, tá? Você líder, seja nesse ponto, seja bem categórico, tá? E diga assim para ele, ó, você está comprometido? Você está verdadeiramente comprometido? Eu vou tentar. Não é tentar. Pessoas que tentam, ela é 70%, 70%, 90% que elas não conseguem. Por quê? Porque quando elas vão tentar, a primeira dificuldade com as quais elas se deparam, elas já abandonam, elas já desistem. Mas uma pessoa que assume o compromisso, aconteça o que acontecer, ela leva aquele compromisso que ela assumiu até o fim, até ver que começa realmente a mudar, até ver que começa realmente a dar certo. Então, essa que é a mentalidade. Então, líder, live de hoje, por que a maioria dos liderados não gostam de receber feedback, né? Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. E olha só, 50% dos líderes não sabem fornecer um feedback. Não sabem fornecer um feedback num passo a passo. E outra coisa, feedback de elogio, de reforço de comportamento, não estraga. Não estraga, porque quando você vai ver na pirâmide das necessidades, a necessidade de estima, né? A necessidade de reconhecimento, que é uma das camadas da pirâmide, você vai ver que essa é uma necessidade que o ser humano tem, necessidade de reconhecimento. E uma das maiores queixas dos membros de equipe é por conta da injustiça. Então, quando o liderado se sente injustiçado, ele acha que o líder dele é injusto com ele nas cobranças que esse líder faz. Ô Diego, obrigado, hein, Diego? Obrigado pelo teu comentário aí. Então, quando o liderado se sente injustiçado por conta de o líder só chamar ele para cobrar e não dar um feedback de elogio, sabe o que começa a acontecer, gente? Começa a acontecer uma coisa que a gente chama de sabotagem, tá? Começa a prestar atenção. Quando o líder é justo, com a sua equipe, ele chama a atenção, mas ele também elogia, isso aí gera na equipe um senso de compromisso, um senso de engajamento, um senso de comprometimento. Agora, quando ele só cobra, isso aí gera na equipe um senso de sabotagem. Na primeira oportunidade, você pode observar, observar. Quem é líder aí que trabalha na parte operacional,
nos treinamentos que eu realizo nas empresas, eu tenho observado diversas vezes isso, os líderes reclamando que quando o liderado não está motivado, quando ele não está engajado, quando ele se sente injustiçado, às vezes ele toma ações e realiza algum trabalho de maneira a sabotar o líder. Você pode ver. Às vezes acontece alguma coisa, porque o líder que mandou. Então ele tira, né, como se diz, né, ele tira o dele da reta. Ô Adelso, boa noite. Obrigado, hein, Adelso? Obrigado pelo seu comentário. Adelso que é um amigão já de Jesus, mais de 30 anos já que a gente é conhecido. Beleza, Adelso? Meu amigão, hein? Então, gente, quando a gente observa aí essas questões, a gente observa tudo isso, e isso tem que gerar em nós que somos líderes, isso tem que gerar em nós uma tomada de consciência, isso tem que gerar em nós uma virada de chave. Por quê? Porque não é possível, gente, não é possível que entra ano, sai ano, nós estamos exercendo a nossa liderança lá na empresa, nós estamos vendo que a forma, né, o método que nós estamos utilizando, o jeito que nós estamos usando, né, ou o jeito que nós estamos aplicando e exercendo a nossa liderança não está trazendo resultado, e a gente fica assim achando que não, porque é assim mesmo. Não, gente, tem estratégias, tem ferramentas, tem métodos, tem recursos. Então, se a gente realmente buscar, correr atrás, e por que eu falo isso com tanta confiança, tá? Porque é exatamente isso que eu faço nas mentorias, nas mentorias que eu realizo. Hoje mesmo eu já recebi o depoimento, né, de um mentorado meu, falando da transformação, da mudança, da tomada de consciência, do despertar que ele teve com relação a sua percepção, a sua autoconfiança, o seu posicionamento como líder. E isso, gente, não tem coisa que é mais gratificante do que isso. Então, líder, eu quero dizer para você o seguinte: se você sente que a tua equipe não gosta de receber feedback, pense numa coisa, alguma coisa na forma como você está aplicando essa ferramenta não está fechando, está disfuncional, e você precisa corrigir isso. Então forneça um feedback, levando em consideração um fato objetivo, tá? Um fato recente, um fato que você presenciou, um fato que seja relacionado a comportamento, tá? Então não tem nada, questões que você deve levar para o lado pessoal. Você vai, se aconteceu alguma coisa assim, que os ânimos, né, que os nervos se afloraram, espera a poeira baixar, espera o cara acalmar, espera a pessoa dar aquela tranquilizada, e no momento posterior, agora não deixa passar de 24 horas, tá? Não vai fornecer feedback lá para o teu liderado de uma coisa que aconteceu há 2, 3 semanas atrás, isso aí não vai ter efeito nenhum. E outra coisa, peça para que o teu liderado, para quem você está dando feedback, assuma o compromisso, tá? Ele tem que assumir esse compromisso, o compromisso da mudança referente ao tema do feedback, tá? Então você tem que fazer essa pergunta. Em último lugar, gente, coloque-se à disposição. Gente, se você, como líder, se colocar à disposição do teu liderado para ajudá-lo no que se refere à mudança de atitude, a mudança de comportamento, agora você só pode fazer isso, tá? De se colocar à disposição dele depois que ele assumir um compromisso. Por quê? Porque não é você que vai mudar, não é você que precisa tomar alguma ação. Quem precisa é o teu liderado, né? E até se a questão for um pouco mais delicada e se exigir, gente, tem o método 5W2H, que são aquelas perguntinhas, né? São 7 perguntas, né? O que, por quê, quem, como, quando, onde, quanto, né? Então você vai fazer essa pergunta. Tem o método SMART, né? Seja específico, nessa mudança que você está se comprometendo aqui de fazer, seja específico, porque o cara fala assim, eu vou melhorar, eu vou procurar ser melhor. Mas ser melhor em que sentido? O que exatamente você vai fazer para ser melhor? Porque quando fala ser melhor, eu quero melhorar, mas melhorar no que exatamente? Então tem o método SMART, que é o específico, que é o
é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, quando você vai adotando essas estratégias, você vai percebendo que você vai puxando assim, né, o liderado para o compromisso, você vai puxando ele para a responsabilidade. E isso é um fator muito importante. Você, como líder, você tem essa responsabilidade, você deve assumir esse compromisso. Tá bom, gente? Ó, já quero agradecer aqui todas as pessoas que estiveram presentes na live de hoje. Então temos aqui, ó, Diego participou, Diego Overton, o Christian, o Adélcio, depois o Diego deixou ali um comentário novamente, o Alcione. Então tá aí, gente. Essa live vai ficar gravada ali, tá? Então quem não pôde assistir agora pode assistir depois, compartilhe aí com seus contatos. Beleza? Então, gente, ó, um grande abraço. Por que que os seus liderados não gostam de receber feedback? Porque eles tiveram uma experiência traumática, porque às vezes você não sabe fornecer o feedback, ou porque às vezes eles têm feedback como sinônimo de puxão de orelha. Feedback não é puxão de orelha. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento e serve tanto para elogiar quanto para corrigir. Com isso, você desperta um senso de justiça nos teus liderados. Tá? Eles têm você, líder, como como alguém justo. E quando você não aplica o feedback, essa ferramenta, de maneira adequada, de maneira correta, você vai ter ali indivíduos que te sabotam, que querem te sabotar. Ó, o Diego está dizendo o seguinte, ó, show, precisava ouvir isso sobre feedback. Ô Diego, pô, legal, cara, legal que a gente pode estar ajudando aí. Então, se você, Diego, é líder, depois pode deixar um comentáriozinho dizendo se você é líder, Diego, ou se você é liderado, né? E às vezes você percebe que o teu líder não faz o feedback, não realiza, né, o feedback dessa forma. Depois manda o videozinho lá para ele assistir, beleza? Gente, um grande abraço aí, vou encerrando por aqui e Deus abençoe todos vocês, tá bom? Um abraço.